Olá, somos os alunos do segundo semestre da Faculdade Unifran. Estamos aqui hoje para apresentar um trabalho sobre parto, utilizando o método Forceps, da disciplina Psicologia do Desenvolvimento e Práticas Integrativas, com a professora Raquel Gomes. Vamos começar? Parto, dar à luz, parição, diversos são os termos que nós usamos para dar nome ao período que marca o fim de uma gestação e o nascimento de um indivíduo. Porém, nós não podemos nos esquecer que, além do significado geral de parto, há também um significado pessoal para cada gestante, que é alterado conforme as suas experiências particulares e diversos fatores à sua volta. Aspectos culturais, religiosos, desigualdades econômicas, raciais, sociodemográficas, podendo ser desde uma experiência alegre ou até mesmo de grande abalo emocional. Em busca de auxiliar a diminuir o número de experiências traumáticas relacionadas ao parto, é necessário que, independente do tipo de parto, seja ele natural, induzido ou com intervenção cirúrgica, seja trago a humanização para ele, levando sempre em conta os sentimentos, bem-estar e a vontade da mulher. Para que isso ocorra, é necessário, desde o pré-natal, apoio clínico e assistência obstétrica para a gestante, levando em conta suas necessidades e desejos. Para escolher o tipo de parto, é necessário que a gestante faça exames clínicos e ginecológicos, onde é avaliado o colo uterino e também a posição da criança. É preciso também que fique determinado se a gestante autoriza ou não a aplicação de anestesia, de ocitocina ou até mesmo intervenções cirúrgicas, caso necessário. É preciso procedimentos seguros e que em todas as etapas a dignidade e qualidade da saúde da mulher e do bebê sejam preservadas e priorizadas. Iremos falar sobre as principais etapas que ocorrem durante o parto. A primeira é a fase latente, que é o momento onde ocorre a dilatação do útero e o corpo da gestante se prepara para o nascimento do bebê. Esta é a etapa mais longa do processo, pois a dilatação e as contrações podem começar dias antes do parto. Porém, isso depende muito do funcionamento de cada organismo. A segunda é a fase ativa, que é quando o útero chega a 6 centímetros de dilatação. Neste momento, as contrações começam a ficar mais fortes e o período entre uma e outra diminui. Este é um momento doloroso e que exige muito do corpo da mulher. Essa fase só termina quando o colo do útero atinge de 8 a 10 centímetros de dilatação. Após a fase ativa, o corpo está pronto para a última fase, que é a fase de expulsão, que é o momento onde ocorre o nascimento do bebê. É nesta fase que a mulher necessita fazer força para expulsar o bebê do útero, e este período pode levar minutos ou algumas horas. É neste período de expulsão que é possível detectar se será necessário a utilização do fórceps ou se a mãe conseguirá expulsar o bebê de maneira natural. O parto fórceps é um parto instrumental que só irá acontecer se ocorrer complicações e condições de risco para o feto e para a mãe no parto normal. É chamado de parto fórceps porque o fórceps em si é um instrumento obstétrico, no estilo de uma pinça, também chamado de colher, que é utilizado para facilitar a passagem da cabeça do bebê pelo canal vaginal. Esse instrumento também é usado para retirar os bebês nos partos cesarianos. Existem diferentes tipos de fórceps, cada um com sua própria característica específica para cada situação que ocorre nos partos. A extremidade deste instrumento é como um molde que irá se encaixar nos dois lados da cabeça do bebê, irá girar ele e o retirar do útero. Esse parto só pode ocorrer com um profissional que já está familiarizado com o instrumento, em um local adequado para fazer a cesárea, pois na sua falha, o parto cesariano deve ser feito. Sendo uma técnica invasiva, o fórceps não é usado em todos os casos de parto, e por isso existem alguns pré-requisitos para sua aplicação. As indicações maternas para que haja o uso do fórceps ocorrem quando o esforço para a expulsão é um fator favorável a complicações, como doenças que afetam os pulmões, conhecidas como pneumopatias, cardiopatias, que são doenças que afetam o coração e grandes vasos, encefalopatias, doenças cerebrais e aneurismas, quando o esforço pode causar acidente vascular cerebral.
Outro fator indicativo é quando o bebê está quase nascendo, porém a mãe não possui forças o suficiente para expeli-lo. Com isso, observa-se que ocorre o sofrimento fetal, e assim os médicos intervêm e prosseguem com o parto. Há indicação também quando ocorre o nascimento precoce, com menos de 34 semanas de gestação e prolapso de cordão no momento da expulsão. Porém, é necessário que a mulher esteja com a dilatação completa do colo do útero e a bolsa amniótica deverá estar rompida, além do diagnóstico da posição do bebê, que deve estar encaixado próximo à abertura vaginal. Em contrapartida, as indicações do uso desse método ocorrem quando o obstetra não está familiarizado com o procedimento e não possui os instrumentos adequados para realizar a cirurgia. Além de, caso ocorra falha do fórceps após 3 trações, é fundamental que haja a possibilidade de realizar a cesariana. Além disso, é absolutamente contraindicado o uso do método a vácuo seguido do método fórceps, pois aumenta as chances de risco para a mãe, assim como para o bebê. Além disso, pode haver lacerações no canal do parto, hematomas, diferenças na vagina, útero e períneo, lesões na bexiga, hemorragia, infecções e deslocamento musculares de algumas partes do corpo. Pode ocorrer também a necessidade da episiotomia, podendo gerar diferenças no esfíncter anal. Já para o bebê, a técnica do fórceps pode levar a alguns hematomas na cabeça, lesões no nervo facial e bolhas no couro cabeludo, sendo estes ferimentos temporários, durando apenas algumas semanas. É importante ressaltar que diversas mulheres nem sequer discutem a possibilidade desse tipo de parto com seus obstetras. E no caso de complicações durante o processo, esse procedimento é realizado sem o consentimento prévio das gestantes, sendo que na maioria das vezes elas se encontram totalmente inaptas para permitir a execução do procedimento, por estarem abaladas emocionalmente e psicologicamente. São muitos os relatos de mulheres que sofreram violência obstétrica com o uso do fórceps, com exemplos de casos em que o médico já havia previsto possíveis dificuldades e realizou o procedimento como último recurso, e ainda sem consultar a paciente. Porém, atualmente, com novas tecnologias e um acesso maior a equipamentos, o método fórceps não é tão arriscado quanto era antigamente, e os médicos recebem uma preparação melhor. Além disso, existe outra alternativa para substituir o fórceps, que é o vácuo extrator, a ventosa, o qual é colocado na cabeça da criança e, liberando a pressão, o bebê é extraído. A vantagem desse método em relação ao fórceps é ser menos traumático para a gestante, pois evita lacerações na vagina. Por último, é necessário falar sobre a legislação que protege a gestante do uso forçado e desmedido do fórceps, ou empurrões em excesso e outras condutas, podendo ser caracterizado como lesão corporal culposa, levando o agressor à pena de 1 a 8 anos de prisão, de acordo com o artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Eu estou aqui com a senhora Sônia Regina Alves Gonçalves, ela tem 63 anos e ela vai responder algumas perguntas a respeito do parto fórceps. Quantos filhos a senhora possui? 6. E qual gestação ocorreu o uso do fórceps? A primeira e a segunda. Como a senhora se sentiu ao saber que seria necessário o uso do instrumento, do fórceps? Eu não sabia como era, então na primeira vez eu não sabia como era. Achei que fosse uma coisa normal. Depois que eu fiquei sabendo, eu nem vi como também, não vi o procedimento não. Aí eu fiquei sabendo que era tirar da ferro, tudo, né? Depois que eu fiquei sabendo. Em comparação aos 2 partos, houve uma diferença positiva ou negativa? No segundo, negativa. O segundo, ele foi mais complicado? Mais complicado a recuperação. E como se deu a recuperação após o procedimento? Os pontos se inflamaram e eu fiquei muitos dias sem conseguir andar, de dormir direito por causa da dor, doía muito. Isso nas 2 gravidezes ou só em uma? Na segunda. Na segunda. E como o seu emocional reagiu após o parto? Acho que eu fiquei meio deprimida. Da primeira e em relação ao meu corpo, né?
Agora a segunda, pelo fato de ter inflamado, e eu sofri muito, não conseguia cuidar da criança, né? Não Sim. conseguia. Fiquei uns 10 dias sem poder dar banho, sem cuidar do menino, da Rosana, porque eu não. Por causa disso, porque eu não tinha condição nem de levantar. Entendi. A sua visão quanto à maternidade mudou após o parto? Sim, Mudou? mudou. Algumas mulheres relataram dores físicas e traumas emocionais em decorrência desse procedimento. Você diria que isso ocorreu ou ocorre com você? Ah, pode ser, né? Pode ser. Eu mudei muito a minha maneira de pensar depois que tive filhos, né? Minhas atitudes mudaram muito e acho que eu fiquei com depressão. Uhum. Acho que eu tive depressão. E é bem comum também. É. Algumas mulheres ter depressão pós-parto e tal. Na época que eu tive, eu não ouvia falar a respeito de depressão, eu não falava, né? Sim. Mas eu acredito que foi, porque eu fiquei muito emotiva, né? Uhum. Notou alguma mudança física, seja na parte genitália ou não, após o parto? Sim, Houve alguma mudança nas relações após isso? sim. E a senhora notou alguma diferença física no bebê quando ele nasceu? A respeito por causa do parto? parto? Forceps, Então, eu fiz marquinhas na cabeça, assim, vermelhidão na cabecinha dela. Ok. E como foi seu estado emocional no tempo depois do parto? Ixi, eu fiquei muito tempo abalada. Eu fiquei muito tempo abalada.